TV Artilheiro. É até repetitivo, né? Mas a única coisa que a gente pode fazer sobre a arbitragem é falar, é expor, é colocar o nosso sentimento. Porque fazer reclamação formal não adianta, eles não olham, não dão retorno, não tem nenhuma devolutiva ao clube, as coisas não mudam. E a gente vem vendo o Fortaleza ser roubado jogo após jogo. Né? O árbitro, quando quer conduzir a situação a favor de um determinado time ou contra um determinado time, a gente percebe, quem está no futebol, claramente. Né? No Rio, pênalti ali totalmente duvidoso no Adalberto, depois o lance do Gabriel, expulsão, vai lá, dá o vermelho. E eu vou começar para cá. O lateral, João Lucas, do Flamengo, era para ter sido expulso. Segundo amarelo, no lance com o Oswaldo. Segundo amarelo. Se fosse o árbitro lá do Rio, talvez tinha expulsado, né? Mas é a camisa mesmo, o peso da camisa. Ali talvez resolvesse o jogo para a gente. Oswaldo roubou a bola e ia partir em direção ao gol. Falta clara de segundo amarelo, não houve a expulsão. No primeiro gol do Flamengo, foi uma sequência de escanteios. O primeiro escanteio não foi escanteio. O chute do Vitinho não pegou em ninguém, mas a arbitragem vai conduzindo. Você percebe o árbitro conduzindo o jogo. Dá a faltinha, não dá para o nosso lado, deixa de dar um cartão, marca um escanteio que não é e vai empurrando, né? Pênalti, ao meu ver, também duvidoso, mas o VAR chamou lá, ao meu ver, duvidoso. Se fosse ao contrário, talvez não desse. Né? E o segundo gol deles com 2 bolas em campo. E a bola no lance. No lance, a bola estava no lance. Não estava fora de quadro, não estava fora de contexto, a bola no lance. E foi jogado lá pela torcida do Flamengo. Não foi nenhum gandula nosso que jogou, né? O gandula não foi isso, foi da torcida do Flamengo. Então isso vai tirando o brilho do futebol, isso vai tirando o encanto. O torcedor que veio hoje, ele foi lesado. Ele foi lesado. Eu peço desculpas à minha torcida em função disso. O vestiário de jogadores revoltados, né, porque fizemos um grande jogo contra um grande time, que é o Flamengo, um grande time. Não estou realmente isentando o Flamengo disso, porque ele veio e fez o papel dele. Mas a arbitragem, acho que vive um dos piores momentos dos últimos anos. O VAR é uma decepção, não tem resolvido problemas, tem criado problemas, enxerga situações onde não existe. O Avaí claramente prejudicado em últimos jogos seguidos, o mesmo lance, por uma hora não foi para o Avaí, outra hora foi para o Avaí. Enfim, são situações assim que tiram o encanto do futebol, lesam o torcedor. E isso depõe contra o futebol brasileiro. Acho que não é por acaso que o nosso futebol não ganha mais Copa do Mundo, nem sub-20, nem sub-17, nem profissional, nem canto nenhum, porque as coisas são conduzidas de uma maneira, me parece que de cartas marcadas. Eu não vou mais protestar formalmente, não vou fazer requisição, não vou mais falar com o Mauro Carmelho para ir lá. Não adianta. Não adianta. O que eu vou fazer, enquanto me permitirem, é pegar o microfone e falar para vocês, reclamar e mostrar. 4 lances, 4 situações de erros contra o mesmo time, no caso o Fortaleza, que, ao meu ver, determinaram o resultado da partida. O Fortaleza hoje deveria ter saído com a vitória ou, no mínimo, com um empate. Eu acho que o lance da não expulsão do lateral João Lucas determinante, porque você com 1-0 na frente, mais de 30 minutos, jogando em casa, outro time com 1 a menos, né? Tanto é que depois o Jorge Jesus inteligentemente substituiu o lateral, né? Porque sabia que ele seria expulso no outro lance, o juiz não ia ter mais como desfazer. Então está claro, né? A péssima arbitragem, o Fortaleza foi lesado mais uma vez, e eu venho aqui fazer o meu protesto, né? Se vão me levar para o STJD, não sei, mas eu não vou deixar a minha torcida ser lesada dentro do Castelão. Esse é o meu sentimento, esse é o sentimento dos jogadores, e eu tenho que falar. E a gente vai seguir lutando contra todo esse sistema complicado para que o Fortaleza permaneça na Série A. Temos time para isso, temos torcida, temos uma cidade que respira futebol, e com tudo isso a gente vai ter time para não depender e não precisar de arbitragem e para superar essas arbitragens para que a gente consiga, no final, permanecer. Esse é meu desabafo sincero, tranquilo, não estou nervoso nem nada. Parei, escrevi e vim conversar aqui com vocês, e que isso possa realmente gerar alguma repercussão, né? Se vai mudar, acho que não tenho esperança de mudança. Sou muito sincero a vocês, porque a gente conversa, vai, mostra, faz uma requisição formal, faz uma segunda e tal. O árbitro de vídeo é o mesmo Wagner Hayway que roubou a gente lá no jogo contra o Botafogo. Roubou o Fortaleza no jogo contra o Botafogo. Não deu o pênalti no Elton Paulista, que o próprio VAR chamou.
E hoje era o árbitro de vídeo aqui. Então as coisas se repetem, vão acontecendo. E a gente está vendo, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Então, esse é o meu desabafo. Caso os senhores queiram alguma pergunta, estou à disposição. E vamos para frente. Ô Marcelo, Pode perguntar aí. com relação à questão do Wagner Hillway, o Wagner Hillway, inclusive, a semana no grupo da imprensa, a gente fez essa observação que ele lesou o Fortaleza no jogo com o Botafogo. Agora, por que a diretoria do Tricolor aceitou o Wagner Hillway ser o árbitro do VAR hoje? Não tem que aceitar, a gente não veta árbitro, a gente não tem poder nenhum sobre isso. Eu falei no jogo contra o Chapecoense que nós tínhamos pedido anteriormente para não ter árbitro de Goiânia e não ter árbitro do Rio nos nossos jogos. Aí veio um árbitro de Goiânia e depois um árbitro do Rio. Nós pedimos isso, fomos lá na CBF, Mauro Carmelo presente, Leonardo Gaciba, colocamos que é melhor, evita e tal. E não adianta. Então não adianta. Já esse árbitro de hoje talvez vá ser o VAR do nosso jogo mais na frente. E a coisa fica se repetindo. Quantos prejuízos o Fortaleza teve? Tem uma estatística que circula aí, acho que é da Fox. Fortaleza é um dos times mais prejudicados. O saldo do VAR do Fortaleza é negativo, né? Perdeu pontos, enquanto de outros times de uma camisa maior que estão com dificuldade é positivo, né? Ganhou 7, 8 pontos por causa do VAR. Quer dizer, é revoltante, é revoltante, é revoltante. E o que é que eu posso fazer? O Wagner eu fiz um protesto contra ele. Aquele jogo lá com o Botafogo, que era para a gente ter feito 1-0, o gol de pênalti, mudaria tudo, era 3 pontos para a gente, menos 3 para eles. E o Botafogo não tem culpa, não. Estou falando aqui de arbitragem, não estou falando das outras equipes, né? Por que a arbitragem prejudica uns, beneficia outros, não sei. Aí acho que vocês sabem mais do que eu, mas eu não vou me calar, não vou. Enquanto eu tiver o microfone e puder falar, eu vou falar. Porque a única coisa que eu posso fazer, porque protestar formalmente, eu não vou mais. Porque não tem nem resposta. Um clube filiado à federação, à CBF, numa Série A, faz uma reclamação formal e não tem nenhuma resposta. Diga que a reclamação é errada, que tecnicamente o árbitro acertou ou errou assim, mas não tem nem resposta, né? E a própria CBF, na Copa do Mundo, fez uma reclamação formal à FIFA e reclamou que não teve resposta da FIFA. Por que ela não trata o filiado dela como ela queria ser tratada lá na Copa do Mundo? Então, eu acho que tem muita coisa errada e o meu público está sendo lesado, meus jogadores estavam revoltados no vestiário e eu não posso ficar calado. Então, venho aqui falar e expor e colocar o sentimento, que isso possa, quem sabe, gerar uma repercussão e que a gente pare com esse momento horrível que o futebol brasileiro está vivendo, de erros após erros de arbitragem, todas as rodadas, erros claros, erros absurdos e que vão manchando o campeonato. Nada a ver com o Flamengo tem um grande time, vai ser campeão brasileiro, né? Time espetacular, gestão muito boa, mas esse tipo de situação não dá para a gente aceitar. Ô Marcelo, além da ida de vocês lá para conversar com o Gaciba, que é o presidente da comissão de arbitragem, a comissão de arbitragem veio aqui dar palestra para Fortaleza e Ceará sobre a utilização do VAR. Aí eu te pergunto, você deve ter acompanhado essa palestra, serviu para quê isso? A palestra, ela teve um caráter informativo importante, por exemplo, do impedimento. Eu aprendi nessa palestra que não tem mais erro de impedimento. É erro zero. Eles traçam uma linha entre o último atacante e o último defensor até a linha de fundo, não é aquela linha lateral da televisão, é até a linha de fundo e é matemático. Então, onde tiver a posição, aquilo ali para mim, quando tem um lance de impedimento, eu fico tranquilo, seja a favor, seja contra, eu fico tranquilo. Mas nos outros lances interpretativos, de segundo amarelo, de expulsão, como foi o Oswaldo lá contra o Grêmio, de pênalti, né? Arruma um pênalti aqui, arruma um pênalti ali. Vocês acham que aquele pênalti do Adalberto, se fosse a favor do Fortaleza, ele teria dado? Não teria, gente. Não teria. Dentro de São Januário, não teria. Isso vai minando, vai complicando, e os pontos vão passando, e as rodadas vão passando. Então, teve um caráter informativo, o Gaciba com boa vontade, foi lá, mostrou, reconheceu algumas situações e tal, mas a gente precisa da mudança real, né? Aí passam as rodadas e os erros continuam acontecendo contra a gente. O que aconteceu hoje aqui foi um absurdo, gente. O segundo gol tinha 2 bolas em campo. O João Lucas era para ter sido expulso. A origem do primeiro pênalti, do Flamengo, o Vitinho chutou a bola, não pegou em ninguém, ele marcou escanteio. Então, vai conduzindo até a bola do outro time entrar, né?
TV Artilheiro.